Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, por favor. Vamos tratar de um assunto hoje que muita gente diz: respeito é bom e todo mundo gosta. Pois é. O que é respeitar? Tratar ao próximo com reverência, saudar de modo respeitoso, honrar, tratar bem. Gálatas 6:7 diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ok. Olha, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte: o mal que hoje a pessoa está fazendo, ela pode estar colhendo ou semeando. A pessoa pode estar, se o mal que hoje a pessoa está passando, ela pode estar colhendo ou semeando. Na maioria das vezes, a pessoa está colhendo. Por isso que o apóstolo Paulo chamou a atenção, por exemplo, dos cristãos lá da Galácia, para que eles não errassem. Porque aquilo que Deus ele nos orienta a fazer, se nós não fizermos, nós teremos consequências relativas ao não cumprir aquela orientação de Deus para nós. Que seja coisas boas que a gente faz, haverá uma recompensa por aquilo. E seja algo ruim, haverá uma colheita por aquilo que a pessoa também está fazendo. Ou seja, tudo que nós fazemos, de um modo, perto, cedo, eu até disse aqui no culto da manhã para as pessoas, que o grande problema é que, às vezes, tem coisas que a gente planta e que não dá fruto logo em sequência. Às vezes, por exemplo, você planta alguma coisa aí, um feijão, um arroz, só para nascer ele vai levar 7 dias para poder nascer. Para dar fruto, 60 dias você vai ter um feijãozinho verde para comer com um feijão tropeiro, gostoso, bem temperado, para quem quer. Você vai levar uns 60 dias, para ele secar mais 30. Então, com 3 meses, é que a pessoa passa a colher. Isso falando do modo natural. É que, às vezes, certas coisas que acontecem hoje com a gente, não é por causa de coisas recentes. Se você partir para outro lado, vamos pegar as plantas aqui e vamos verificar, por exemplo, o abacate, 4 a 5 anos, alguns vão até 7, para poder dar fruto. Então, certas coisas pode ter sido semeado há 1 ano, há 2, há 3, só que não aparece recentemente, e a pessoa até pensa assim: não teve problema nenhum, porque se tivesse algum problema já tinha dado encrenca logo de entrada, né? Como não deu, ou seja, superou, Deus levou isso em consideração, Deus não levou isso em consideração, né? Eu estou certo, não tem nada de errado comigo, e a pessoa continua fazendo aquilo que ela estava fazendo, só que na hora que ela for colher, vai ser uma colheita sucessiva, uma após a outra, e aí é que vem o grande problema, porque às vezes plantar é opcional, colher não. Eu posso escolher o que eu vou plantar, mas eu não posso escolher
o que eu vou colher. O que eu vou colher é exatamente a proporção, a medida e correspondente ao fruto, ou ao grão, ou à semente, que eu plantei. É a mesma coisa. Aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz, aquilo que eu estou fazendo. Às vezes tem cristãos, por exemplo, que eles plantam, aí chega na hora de colher, eles querem que Jesus anule a colheita. Eles querem que Deus, não, eu tenho Jesus, ore, pastor, para Deus remover isso. O que a gente precisa fazer, Deus até dá a graça, para que a gente possa superar aquela colheita maldita de uma semente errada que nós plantamos. Isso ele pode até fazer, mas evitar a colheita não. Por isso que a direção para nós é a gente não errar. É nós sabermos o que nós vamos fazer, porque seja lá o que for, haverá uma colheita concernente acerca daquela semente que estamos semeando. Por isso, às vezes nós temos tanta dificuldade, por exemplo, no convívio familiar, porque o convívio familiar começa com quem? Começa com quem dentro de uma casa, o convívio, uma família? Uma família começa com quem? Marido e mulher. Se você vê, por exemplo, pais desequilibrados, se você vê pais com conflitos, problemas dentro do lar, esses filhos crescem vendo como seus pais lidam, como seus pais agem, como seus pais reagem, como seus pais tratam acerca, principalmente porque às vezes nós sabemos criar conflitos, mas nós não sabemos lidar com eles. E esses filhos que veem os seus pais crescendo, né, eles crescem vendo os seus pais com conflitos dentro do lar, já são pessoas que já crescem desequilibradas. Por isso, dentro de um lar, dentro de uma família, é essencial que o marido respeite a esposa, é essencial que a esposa respeite o marido. Não é aquela coisa assim, por exemplo, como muitos dizem assim, mas pastor, o marido é o cabeça da casa e a mulher tem que obedecê-lo, a mulher que tem que respeitá-lo. Vamos pegar então a Bíblia e vamos ver se a gente tem razão. Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Vamos pegar aí e vamos ver. Podemos ler? Sim ou não? Ok. Vós, mulheres, o que ele manda fazer? Sujeita. Só as mulheres que vão ler, deixa os homens calados. Só as mulheres, vão lá. Amém. Olha só, vocês precisam ler e entender que vocês têm que se sujeitar aos maridos de vocês. Respeitar seus maridos, tratar bem seu marido, porque respeitar é tratar bem. Se você respeita a pessoa, você vai tratar ela bem. E aí alguns maridos se fiam assim, que a mulher, ela é uma escrava, ela é aquela pessoa que ele controla, domina, ela não pode falar nada, ele pode esculhambar com ela, ele pode arrebentar com ela, ela tem que ficar calada, não tem que abrir a boca, não tem que dizer nada. Só que as pessoas fizeram, não sei se proposital, uma separação, começando esse tema no versículo 22, mas volte no 21 para você ver. Hã? Não sei por que eles separaram aí e colocaram a partir do versículo 22. Porque o que Deus quer? Deus quer o equilíbrio, Deus quer o respeito, Deus quer a harmonia. Como haverá uma harmonia no lar?
aonde o marido não respeita a sua esposa e aonde a esposa não respeita o marido. Como haverá uma harmonia nesse lar? Por isso que o versículo 21 deveria ter entrado, né, nesse assunto aí, porque os dois devem se respeitar. Porque o mesmo sangue que lava o homem é o mesmo sangue que também lava a mulher. Os dois são amados por Deus, porém com papel diferente, porque cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que cumprir a responsabilidade que lhe cabe, para que não haja conflitos, para que não haja problemas. Por isso, vamos passar, 23, nós já lemos o 22, vamos para o 23. Porque o marido é o quê? A cabeça do quê? Da mulher, como também Cristo é a cabeça da onde? Da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então, a mulher, por exemplo, uma casa, né, não pode ter, você já viu, você já pensou, por exemplo, se assim, você nascesse assim, com o pescoço aqui para cá, tivesse uma cabeça, aí o outro para cá tivesse outra cabeça, você iria falar assim, que estranho, que esquisito, uma pessoa só com duas cabeças. Você não ia falar assim, isso não é normal. Pois é. Então, Deus está regulando a questão do casamento. Ele diz assim, olha, mulher, submeta ao seu marido, respeite o seu marido como o cabeça seu, né? Ele é o cabeça seu. Mas aí a irmã pega e diz assim, mas aí, pastor, ele vai fazer comigo o que ele quiser. Não, preste atenção. Porque se o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça de quem? É o cabeça do marido. Então tem alguém acima do seu marido. E quem está acima dele, manda em tudo. Não só nele, manda em você e manda nele também, né? Então, ele é o cabeça. Você tem um problema com o cabeça seu, fala com o cabeça dele. Que na hora que o cabeça dele mandar ele, né, te respeitar, te tratar bem, ele vai fazer. Não precisa criar confusão, medir força e ver quem é que pode mais, quem é que dá o último grito, quem é que dá a última palavra, quem é que vai falar por último. Não é isso. Um relacionamento não se constrói medindo forças. Um relacionamento se constrói unindo. Diz que duas cabeças pensam melhor do que uma. Só que o que o diabo faz? O diabo ataca o relacionamento e os crentes viram um contra o outro. Ao invés de se unir, ele se divide. Não, porque ele quer mandar em mim. Porque eu não vou me submeter. E porque ninguém manda em mim, pastor. Nem meu pai, nem minha mãe. É por isso que é assim. Que já veio de um relacionamento já desajustado. Aonde não havia equilíbrio. Né? Aonde se pegava, saía no tapa, saía na faca, no garfo, saía na vassoura, né? Saía nas palavras, né? Enfim, é a mesma coisa. Porque se o homem respeitar a mulher e a mulher respeitar o homem, aonde haverá problema? Nenhum. O problema é que um quer as coisas do jeito dele, quer que o outro seja ele. A minha mulher, né, digamos assim, aí ela quer de uma forma, eu quero de outra. Nós vamos então medir força para ver quem é que faz da maneira que quer. Né? Então tem que haver o devido respeito para com uma pessoa. Você não fala isso, mas tem crente que fala, né? Ele disse assim, mas aí, pastor, ele vai mandar em mim, poxa, aí, né, eu sou inferior.
Ninguém manda em ninguém, irmão, porque a pessoa que quer mandar no outro não ama, quer dominar. Se você ama a pessoa, você não vai querer dominar ela. Você não vai querer manipular ela. Você vai conquistar ela. Tanto que Paulo, vamos lá, segue, bora. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. A igreja que não tem respeito por Jesus não é a igreja dele. Se você é um cristão e não respeita o culto, não respeita a reunião da qual você participa, não respeita o ambiente aonde você congrega, você não é um cristão. A pessoa que ela é de Jesus, ela tem respeito para com ele. Naquilo que ela faz com respeito a Deus. Tem pessoas, por exemplo, que faz as coisas para Deus, mas não tem respeito nenhum. No momento da palavra, a pessoa está em redes sociais. Qual o respeito que essa pessoa? Se ela está, ela pode ser tudo, menos igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo respeita a presença dele onde ele está. Se você é de Cristo, está no momento do louvor, você está engajado na adoração, no louvor a Deus, você está buscando a Deus, porque a igreja de Cristo tem respeito pela sua presença. Então você está ali, você está engajado naquilo. Se não tem, pode ser qualquer coisa, pode ser um frequente, pode ser um participante, menos a igreja de Cristo. Porque ele diz, de sorte que como a igreja está sujeita, como a igreja se submete, como a igreja respeita, reverencia, como a igreja ela tem respeito pela presença de Deus, assim a mulher deve ter respeito pelo seu marido, e vice-versa. Vamos lá, vamos passar. Vai chegar a vez dos homens. Aí ele diz, vós maridos, o que o marido deve fazer? Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha o exemplo que Paulo coloca. Assim como a igreja tem respeito por Cristo, esse respeito foi conquistado por meio de quê? Do cacetete? Do chicote? Esse respeito foi conquistado pelo quê? Pelo amor. E não pela obrigação. A minha mulher, ela não pode me respeitar porque eu sou mais forte do que ela, porque eu posso dominar ela fisicamente, porque eu posso quebrar ela no meio. Ela não tem que me respeitar por causa disso, porque eu sou truculento. Se eu amar ela, e amar, eu defino amor, não são palavras. Amar é tratamento, porque não adianta dizer eu te amo e depois entristecer a pessoa, magoar a pessoa, fazer coisas que denigre a pessoa, jogar aquela pessoa para baixo, fazer ela sofrer, isso não é amar. Amar é tratar bem. Desde quando Cristo trata a igreja mal? Ainda que nós o desprezamos, ainda que nós o maltratamos, ele não trata a gente dessa forma, ele tem respeito por nós e nos trata muito bem. Mesmo a gente, você pode pegar ao longo, por exemplo, da história, olha só. Jesus foi lá na fonte de Jacó, a mulher samaritana, João capítulo de número 4, depois você lê em sua casa. Quem era aquela mulher? Quando Jesus está lá conversando com ela, ele diz para ela, olha, vai e chama o teu marido. Qual foi a resposta que ela deu para Jesus? Eu não tenho marido. E qual foi a resposta que Jesus disse para ela? Dissestes bem, tivestes quanto? Agora, presta atenção, por que aquela mulher estava sozinha naquele local, naquela hora? Por que ela não tinha uma amiga, não tinha nenhuma companheira com ela naquele momento, naquele local? Por que ela não tinha? Porque ela não era uma mulher de uma boa reputação. No entanto, Jesus está lá tratando com ela como se ela fosse uma pessoa toda importante na vida.
Ele sabia quem ela era. Ela achava que ele não sabia. Ele sabia quem ela era, a reputação dela, ele sabia o que ela fazia da vida, ele sabia tudo. Mas ele não tratou ela conforme ela era. Tem pessoas que gostam de você, se você trata eles bem. Jesus tratava, amou a igreja e tratou a igreja, entregando a si mesmo por ela. Qual era o benefício dele fazer isso? E qual é o benefício do marido amar a mulher, tratar ela bem e se entregar por ela? Versículo seguinte, põe lá. Para santificar, purificando-a com a lavagem pela água, pela palavra, para apresentar a quem? Quem é o maior beneficiado se trata a mulher bem? Quem é que é beneficiado? Toda mulher feliz, toda mulher bem tratada, toda mulher bem amada, toda mulher bem cuidada, é uma mulher feliz. E toda mulher feliz faz marido feliz. Se você está infeliz, certamente sua mulher está mal amada. Uau! Pastor do céu! Porque o maior beneficiado de fazer a mulher feliz é o marido. Aí ele chega em casa, ela não reclama, ele chega em casa, tem tudo nas mãos para ele, ela faz tudo para ele. É só você pegar Provérbios 31, você vai ver lá a mulher lá, como é que ela era. Os filhos falam bem dela. Mulher irritada, mulher nervosa, mulher chateada, mulher aborrecida, é mulher mal amada, é mulher maltratada pelo marido. Trata bem. Cuida. Ame-a. Elogie. Essa mulher vai parecer uma rainha. Pode não ter trono, mas vai viver radiante, esbanjando alegria, felicidade, vai estar esperando o marido retornar do trabalho. Eu me lembro, por exemplo, que a minha mãe, todos os dias, quando o meu pai saía para trabalhar, ela ia até a porta, lá em Minas Gerais a gente fala porteira, né? Lá na cancela, lá na fazenda, ela ia até lá na porteira, despedir do meu pai. E quando estava chegando assim por volta de 5 horas da tarde, ela chamava a gente e dizia: meu filho, vai lá olhar, ver se seu pai já está vindo. Que era já deixar já tudo prontinho para ele comer quentinho. E ela ia receber ele aonde? Lá na porteira. E olha que eles nem fazem assim como o marido de hoje, que é mais moderno, né? Os maridos hoje abraçam, beijam. Eles nem se abraçavam, nem beijavam, que estava na nossa frente, eles não iam fazer um negócio daquele. Mas olha como eles viviam. Meu pai morreu em 2010. A minha mãe, até hoje, ela está, né, ela vive sozinha, viúva e tal. Ela está 80 e lá vai fumaça. E acho que ela não vai agora, não. Acho que ela vai passar o pai dela. O pai dela morreu com 92. E ela está durinha ainda. E ela venceu um problemão recente, não, muito pouco tempo. Ela venceu um mal terrível. E ela disse assim: o diabo vai ter que fazer mais do que isso para colocar areia nos meus olhos. Aí, a velhinha animada. Aí, ela falou assim para mim: meu filho, sabe qual é o pior momento? O pior momento é de manhã, quando a gente acorda e não tem ninguém do lado da gente. E quando a gente vai deitar e a gente tem que ir sozinho. Não tem mais aquela pessoa. Esse é o pior momento. Que tem que pedir a Deus força, pedir a Deus ajuda para passar por aquilo dali, porque eles viveram quase 50 anos. E quando viajavam os dois, eles nunca se separaram um do outro. E quando se separavam, porque às vezes um estava no hospital internado, alguma coisa assim, ou vice-versa. Então, se o marido respeitar a mulher, tratar ela bem, o maior beneficiado é isso, ó. Porque Jesus fez isso para a igreja, para ter uma igreja o quê?
gloriosa. Se o marido trata bem a mulher, como é que essa mulher vai ser? Gloriosa, alegre, festiva, entusiasmada. Né? Tem uns que vai ficar até com inveja, porque às vezes os maridos delas não tratam elas bem. Aí quando você chega, fala, como é que é o seu marido, tem umas doidas que ficam até querendo tomar o que é seu. Né? Sem mácula, né? Sem mancha, sem ruga. Olha que coisa maravilhosa, não dá nem pé de galinha. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Muitas vezes a mulher, tem marido que diz assim: pastor, minha mulher parece o demônio, então ele é o Satanás. Porque Jesus aqui faz isso que faz para a igreja, para ter uma igreja santa. Se o marido fizer isso para a mulher, ele vai ter uma mulher o quê? Santa. E o melhor ainda, a última palavra, irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? Você não tem que estar chamando a atenção. A coisa melhor, eu, por exemplo, é o meu caso, eu não gosto de estar chamando a atenção de ninguém. Eu procuro ensinar, procuro orientar, procuro falar com a pessoa, mas eu não gosto de estar chamando a atenção da pessoa, que eu acho que a pessoa, assim, quando você ensina, quando você fala, ela já tem que saber o lugar dela e cumprir com o papel dela. Então, não é necessário você estar falando. E a melhor coisa é quando você atinge essa fase. Você não tem que estar reclamando, você não tem que estar falando, você não tem que estar pedindo, você não tem que estar dizendo, porque as coisas já acontecem, a pessoa está cumprindo o papel dela, as coisas estão fluindo naturalmente, normalmente. Digam graças a Deus. A mesma coisa, os filhos, né? Os pais devem dar bons exemplos para os seus filhos aprender a respeitar não somente os seus pais, mas também a quem o seu próximo, a quem está ao redor deles. Né? Porque a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos recomenda, como filhos, ela nos recomenda a obedecer, a respeitar os nossos pais. Efésios, capítulo de número 6. A gente está no 5, põe no 6, versículo 1. Ele diz assim, podemos ler? Vós, filhos, sede o quê? Obediente a quem? A vossos pais. No quê? No Senhor. Por quê? Porque isso é justo. Versículo 2. Trata bem. Eu falo que sempre isso aqui, quando eu leio, isso é uma vergonha para mim. Porque, como filho, Deus tem que mandar a gente honrar e prometer abençoar quem fizer. Isso é uma vergonha. Que a gente já deveria respeitar os nossos pais, até por causa, primeiro, que a gente existe por causa deles, e segundo, se nós estamos vivos foi por causa deles, porque eles poderiam ter abandonado a gente numa lata de lixo, jogado numa lagoa, deixado para a onça comer, jogado para jacaré no Pantanal, qualquer coisa. E eles não fizeram isso. Trabalharam para dar o leite, para dar o abrigo, para dar as vestes, para dar os melhores colégios, e depois são deixados de lado, esquecidos, como se fosse apenas aqueles que, quando tinham força e vigor, serviam para estar dentro da casa, que poderia lavar, passar, cozinhar, que poderia ser útil num trabalho, evitar uma empregada ou alguma outra coisa, e quando não pode, jogar, colocar num local e largar para lá. Por que que Deus... E Deus tem razão. Por que que Deus manda respeitar? Respeita teu pai, respeita tua mãe. Quantas vezes eu morei no Rio de Janeiro, quando fui pastor em Duque de Caxias, 5 anos e meio. Eu saía de Duque de Caxias 3 horas da madrugada, todos os dias. Eu fazia isso, que eu tinha uma programação numa rádio que a gente fazia, e eu tinha que estar lá às 5 horas da manhã. Eu saía de casa 3 horas da manhã, que eu tinha que caminhar mais ou menos uns 3 quilômetros para chegar lá no ponto central, onde eu ia ter o primeiro ônibus,
Eu não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada, eu ia a pé. E quando eu levantava e estava nas ruas, muitos pais indo comigo, com a marmitinha debaixo do braço, dentro de uma sacola, que eram pedreiros, servente de pedreiro, camarada que ia trabalhar na construção civil, e os ônibus iam lotados, aqueles caras não estavam saindo naquela hora. Muitos deles chegavam em casa de volta do trabalho, pegava 2, 3 ônibus, né? Muitos deles chegavam em casa 11 horas da noite, 10h30, 11 horas, 3 horas da manhã, o cara está levantando para ir buscar o alimento para sustentar a família. Depois você ainda vai desrespeitar um cara desse? Aí é muita petulância, né? Por que Deus manda respeitar? Porque muita gente não respeita. E o fato hoje de filhos, por exemplo, que você vê, é a juventude, né, perdida nas drogas, vício, prostituição, vem do desequilíbrio dentro da casa, às vezes do pai com a mãe. Esses filhos não crescem respeitando limites, não crescem respeitando pessoas, tendo referência, né, e entram e enveredam por esse lado, que daqui a pouco não respeita nem pai, nem mãe, nem ninguém. E aí vira esse caos que a gente está vivendo. Porque todo problema que hoje nós vivemos, irmão, não é droga, não é bebida, não é feitiço, bruxaria ou qualquer outra coisa. É falta de estrutura espiritual na família. Por quê? Quem aqui tem família? Mesmo em meio às dificuldades, você tem gente nas drogas? Ele não tem. Então, não é uma questão, né, de simplesmente ter problemas. Porque uma família estruturada são filhos que são fortes, pais fortes, mãe forte, pai forte, é filho forte, cada um produz de acordo com sua espécie. Agora, quando o pai é fraco, quando a mãe é fraco, quando não há o ajuste, quando não há harmonia, quando não tem a estrutura familiar da casa, os filhos perdem o equilíbrio, perdem a referência, e aí, às vezes, o que é que passa a ser referência para eles? Heróis em quadrinhos. E a facilidade, né? A facilidade de ganhar as coisas, de ter as coisas, a vida fácil, que às vezes a pessoa encontra, leva ela para aquilo. Mas por que leva? Quem aqui, por exemplo, já passou fome, necessidade, mas você nunca foi por esse lado? Porque você teve uma estrutura atrás de você, que criou em você um caráter. Por falta de oportunidade, não foi. Então, se nós trabalharmos, é por isso que a família é tão atacada, e Satanás trabalha dentro da família exatamente para desestruturar ela, exatamente para poder acabar com a família. Por isso que Deus nos orienta a cuidar. Efésios 6, versículo 4. Põe 4 para mim. Passa aí, passa. Isso. Olha o que ele diz aí, ó. E vós, pais. O que ele fala para a gente fazer? Mas criai-os no quê? Pais, não tratem os seus filhos de uma forma que eles fiquem irritados. Provocar a ira é isso aí. Um dia, por exemplo, Deus me deu uma repreensão, se bem que não era pai, né? Eu estava brincando com meu neto, e você sabe que criança brinca contigo, só que chega uma hora ela diz assim, não, vovô, não, ela não quer brincar mais. E eu peguei ele e fiquei brincando com ele, e ele começou a ficar irritado, e ele começou a chorar, e aí ele chorando, e aí que eu fiz foi brincando com ele, e Deus falou, solte ele. Irmão, o negócio foi tão sério que eu acho que se eu não soltasse, eu ia levar um raio naquela hora. Solta, põe ele no chão. Que eu lembrei, de que eu lembrei? Lembrei desse versículo, não provoque a ira. E você está vendo como ele está se irando? Mas eu estava brincando, não era brincando? Mas a brincadeira estava fazendo ele irritar. O que Deus mandou fazer? Para, não irrita ele.
nem de brincadeira. Tem pai que às vezes não mede, pais, né? Mãe, pai, não mede as palavras que fala com os filhos, falam palavras que chateiam. Quantos pais, por exemplo, filhos, aliás, pode ficar tranquilo, aqui ninguém falou isso comigo não, é nas outras igrejas onde eu fui pastor, para lá que o pessoal falava, eles diziam assim: pastor, minha mãe disse que eu nunca vou virar nada na vida. Minha mãe diz que nem marido eu consigo, que eu vou virar uma garota de programa, uma mulher de rua, que eu não sirvo para nada, que eu não presto para nada. Olha o que uma mãe está falando com uma filha. Quantas meninas dessas, por exemplo, eu cheguei, peguei e falei assim: olha, sua mãe falou isso, mas eu, como homem de Deus, quebro a maldição de sua mãe, eu abençoo você, você vai ser uma mulher de Deus, você vai ser santa. Quantas meninas que preferem, às vezes, ouvir e escutar, porque a gente abençoa, a gente encoraja, a gente motiva, escutar a gente do que escutar em casa. Porque o que elas ouvem em casa, jogam elas para baixo, diminui elas. Aí a mãe chega e diz assim: pastor, minha filha não fala comigo. Claro, para que ela vai falar? Porque quando ela vai falar, o que ela ouve? Ela ouve coisas que chateiam, coisas que a denigre. Isso acontece também com o rapaz. Graças a Deus. Aqui ninguém falou isso comigo, não. Amém, irmãos? Aqui não. Aqui é outro nível. Aqui é Cuiabá. Isso é nos outros lugares onde eu fui. Esse problema é no Rio, né, Pará, esses lugares assim, essas coisas aí. Né? Por isso que, nem que seja de brincadeira, não irrite o outro. Pega a sua família aí na sua mão. Já chega, não vou falar mais nada, não. Feche os olhos. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que nela há. Obrigado, Senhor. A tua palavra é a verdade, e quando ela é praticada, nada, meu Deus, pode impedi-la. Por isso, Senhor, nesta noite de hoje, eu mostrei a estes irmãos aquilo que a tua palavra diz que devemos fazer. Pai, nós te pedimos agora, meu Deus, se em determinados momentos nós não respeitamos, nós, Senhor, não tratamos bem aqueles da nossa casa, quebramos a harmonia de dentro do lar, nós oramos nesta noite de hoje e pedimos ao Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, perdoa-nos, se fomos, meu Deus, duros, se fomos, meu Pai, egoístas, se fomos, meu Deus, irresponsáveis, não temos outra oração, Senhor, a fazer, porque no meio do respeito, existe, Senhor, o equilíbrio, a harmonia que se terá dentro de um lar. Se o marido respeita a sua esposa respeita o seu marido, os filhos respeitam os seus pais respeitam os seus filhos, meu Deus, será uma casa equilibrada. Será uma casa, meu Deus, aonde a paz reinará, aonde a alegria, Senhor, estará presente. E não haverá, meu Deus, dentro deste lar, incompatibilidade, rejeição, não haverá briga, não haverá injúria, não haverá calúnia, não haverá difamação, não haverá gritos, não haverá ódio, meu Deus, dentro desta casa. Senhor, nós oramos em nome de Jesus e pedimos a Ti, nos ajude a respeitar uns aos outros, é tudo que nós precisamos. E se essa harmonia foi quebrada, o que nós pedimos é perdão pelos excessos cometidos, porque agora, Senhor, nós vamos Te apresentar a nossa casa e nós vamos orar pela nossa família, nós vamos orar pelos nossos, ó Deus, pedindo ao Senhor nessa
nessa noite de hoje, meu Pai, que entre na nossa casa, que manifeste lá o teu poder, e aonde, Senhor Deus, houve o desequilíbrio, as coisas saíram do lugar, perderam, meu Deus, a compostura, perdeu, Senhor, a harmonia, e, meu Deus, o desentendimento surgiu, desrespeito, as brigas, as calúnias, Senhor, às vezes as palavras pesadas. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite agora, e nós invocamos o teu poder agora e pedimos a ti: restaure a nossa casa, restaure o nosso lar, restaure, Senhor, o casamento, restaure os filhos, restaure a família, na autoridade, no poder do nome de Jesus. Que aquilo que veio e causou, meu Deus, os males que têm se manifestado dentro desta casa, que o Senhor desfaça nesta hora, que o Senhor retire, que o Senhor afaste o nojo, a decepção, a frustração, a revolta, que o Senhor retire, oh meu Deus, a traição, a prostituição, o vício, a maldição, a praga, a moléstia, a fome, a miséria, a amarração, em nome de Jesus de Nazaré, que saia de dentro desta casa, que saia de dentro deste lar toda incompatibilidade, revolta, nojo, ira, desprezo, em nome de Jesus. Satanás, você não vai destruir essa família. Pega o seu veneno, pegue o seu desgosto, pegue o seu aborrecimento, pegue a sua chateação, pegue o seu mal e vá embora agora. Saia em nome de Jesus, pelo poder de Deus. Saia do meio desta mulher e do marido, você que não deixa esse relacionamento se firmar. Saia do meio do relacionamento do pai com o filho, da mãe com a filha, da nora com o genro. Em nome de Jesus nós estamos orando e determinando espíritos de destruição, espíritos de incompatibilidade, espíritos de revolta, de ira, de nojo, de briga, de desentendimento. Saia desta casa, saia desta família, vai embora. Todo egoísmo vai embora em nome de Jesus. Essa avareza, essa ganância, essa soberba, nós exigimos em nome de Jesus: saiam pelo poder de Deus de dentro desta casa, do meio desta família. Senhor, abençoa este lar, Senhor, abençoa esta casa, em o nome do nosso Senhor Jesus. Que neste dia, meu Deus, o Senhor venha trazer paz, restauração, que o Senhor venha trazer harmonia, que o Senhor venha trazer alegria, que o Senhor venha trazer a tua bênção dentro deste lar. Abençoa, Senhor, o marido e a esposa, para que eles, meu Deus, se respeitem, não se vejam como adversários, como concorrentes, mas que eles se unam um ao outro, oh Pai, em nome de Jesus, para que nessa casa os filhos tenham referência. Abençoe os filhos, Senhor, que perderam o ânimo. Abençoa, Senhor, os filhos que saíram do caminho. Pai, em nome de Jesus, dá força para voltar, e protege, e liberta, e abençoa, Senhor, esta família, a qual nós colocamos diante de Ti, no nome de Jesus. Digam graças a Deus.